Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, Mostre o Seu Trabalho. Eu já tenho uma resenha aí no canal desse outro livro, que é Roube como um Artista, do autor Ost Kleon. E esse aqui é o outro livro dele, a continuação desse aqui. Eu demorei um pouco para conseguir, mas eu queria muito esse livro e eu quero mostrar para vocês. Esse autor, ele tem outros livros, inclusive esse aqui, ó, que é Roube como um Artista, o Diário, que ele tem várias atividades para vocês irem fazendo. Eu já fiz algumas, não fiz todas, mas eu quero falar hoje aqui sobre esse livro aqui, que é o livro que eu acho muito legal de falar. E vocês sempre perguntam quais são os livros que me inspiram, quais os livros que eu uso para fazer arte, para falar de arte, e eu quero falar sobre ele hoje. Esse livro aqui, ele é bem legal. Não importa se você está começando agora, se você já é um artista que é consagrado, que faz projetos, que faz trabalhos artísticos, ilustrações. Esse Mostra o Seu Trabalho, ele é para todas essas pessoas que querem mostrar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, principalmente nesse espaço digital. Eu quero mostrar alguns tópicos que eu achei interessante do livro, exatamente porque, assim, eu não queria fazer exatamente uma resenha, eu queria dar dicas para vocês de como divulgar o trabalho de vocês nas mídias sociais, que eu peguei várias ideias legais desse livro e que ele vale muito a pena ler, que é óbvio que eu não vou falar todas as ideias, porque eu vou deixar aqui a curiosidade para vocês poderem ler ele, principalmente se vocês querem mostrar o trabalho de vocês. Então, gente, o primeiro livro, que é Roube como Artista, ele fala exatamente sobre a gente pegar as inspirações dos artistas, pegar as ideias dos artistas e criar as nossas próprias inspirações e fazer os nossos próprios trabalhos. Não copiar e plagiar, e sim se inspirar com os artistas. E o Mostre o Seu Trabalho, ele é legal porque ele vai falar para nós sermos a referência para os outros roubarem. Isso que é interessante. Então aqui a gente vai mostrar o nosso trabalho para os outros roubarem como inspiração para eles. Aqui também vai mostrar várias dicas de como tornar o nosso trabalho conhecido. Então, ele é dividido em 10 capítulos, esse livro aqui, que eu vou abrir aqui para vocês. Então, ele tem várias frases interessantes, marcantes, que às vezes ele deixa assim, escrito bem grandão. E aí, o livro, ele é quadradinho, assim, ele não é grande, muito grande. E aqui ele é dividido nesses 10 capítulos aqui, que eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Então, o primeiro capítulo que ele fala, você não tem que ser um gênio. É maravilhoso, né? Porque a gente já sai daquela premissa que pra gente mostrar alguma coisa na internet, pra gente divulgar um desenho que a gente faz, uma ilustração, um trabalho que a gente faça, a gente tem que estar perfeito. E não tem que estar perfeito, ele não tem que ser o ápice da genialidade. Não, ele pode ser, ó, seja um amador. Então, você pode postar, ele fala muito sobre isso, sobre na mente de um novato existem muitas possibilidades. Então, tenha uma mente sempre de um novato, de alguém que está descobrindo coisas novas, de que está vendo um olhar novo, as coisas, exatamente para estar sempre aprendendo. É óbvio que é muito mais abrangente esse capítulo do que eu tô falando, mas vale a pena vocês lerem. Eu só tô dando um resumo, assim, do que eu achei interessante dele ter falado. Exatamente isso, as pessoas às vezes deixam de postar porque elas, não tá perfeito, não tá maravilhoso, então eu não vou postar. E não é isso que as pessoas querem ver na internet. Pelo menos segundo o livro, segundo o que ele, pelas pesquisas dele, o que ele acha. Quando ele fala aqui no segundo capítulo, ele fala, pense em processo e não no produto. Porque as pessoas geralmente colocam, eu tô aqui no caso falando de desenho, né? Porque é a parte que eu trabalho e que vocês gostam de ver. Mas, geralmente, quando a gente vai lá e faz um desenho, coloca o desenho final. Eu faço muito isso. E aí ele fala, não, mostra o processo de criação. As pessoas gostam de ver o processo de criação. Então, ele fala aqui, ó, torne-se um documentarista do que você faz. Então, você vai lá, põe um pouquinho por dia, documenta aquilo ali, um passo a passo do seu desenho, o esboço do desenho, como é feita essa parte de criação. As pessoas são curiosas, as pessoas não querem ver só o produto final. Então, aqui eu até grifei, ó, o público não quer apenas ver um bom trabalho, mas também fazer parte da criação e do processo. Então, as pessoas são curiosas, elas gostam de ter todo fazer parte do processo. Então, aqui
aqui tem outra dica, né, do próximo capítulo, onde se você mostrar um pouquinho que você faz um dia, num mês você já tem, ó, quantas coisas que você mostrou, num ano, olha quantos trabalhos você foi mostrando. Então, você vai fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo, vai mostrando aos poucos, vai divulgando o seu trabalho, sem essa obrigação de ser gênio, de ter uma genialidade atrás desse trabalho que você faz. Esse próximo capítulo aqui, que eu marquei assim, eu marquei aqui os pontos que eu acho mais legal mesmo. É óbvio que tem tudo no livro é interessante de ler, vale a pena ler, mas eu deixei marcado alguns pontos que me chamaram a atenção, assim, de cada capítulo para vocês. Porque ele fala assim, não seja um acumulador. Então, não tenha medo de passar o que você sabe. Porque você não vai ficar mais burro, você não vai deixar de saber por causa disso. Passar o seu conhecimento, vocês veem aqui no canal, eu passo o que eu sei, eu não me importo de passar o que eu sei. Não pode ter esse medo que as pessoas têm de, eu vou passar o que eu sei e pronto, vai acabar o meu conhecimento. E essa frase que eu grifei aqui, ela mostra bem sobre isso, olha. Se dá tudo o que tem, fica sem nada. Isso obriga a olhar e estar atento e reabastecer. De alguma maneira, quanto mais você dá, mais volta para você. Então, quanto mais você dá, mais você busca saber mais você busca aprender mais. Se você não dá, você acumula aquilo e você só fica com aquilo dentro de você. Então, você não busca novos conhecimentos, não tenta se aprimorar em outras áreas, não tenta saber outras coisas, porque você fica guardando aquele mundinho seu que você não quer passar para ninguém. Então, eu acho bem legal isso quando ele fala no livro que é sobre passar para os outros, não ter esse medo de passar para os outros. Também eu acho um ponto muito que é importante de se falar, é sobre dar crédito. Como ele sempre fala, até mesmo no Hobby como Artista, quando a gente pega inspiração de outros artistas, a gente tem que dar crédito aos trabalhos dos outros, isso é fundamental. Então, quando você aprende com alguém, quando você viu um vídeo de alguém, você aprendeu com essa pessoa, é o mínimo que você faz, é dar crédito para ela. Tem outro capítulo aqui que é Conte Boas Histórias. Então, aqui fala, o trabalho não fala por si. Então, às vezes você põe uma imagem e aí é importante você contar a história dessa imagem. Então, você escrever um bom texto embaixo dessa imagem para explicar, tipo, se você fez uma ilustração, explicar o porquê que você fez. Eu até grifei, ó, histórias pessoais podem tornar o que é complexo mais tangível, inspirar. Então, vale a pena você também dispor um pouco de tempo na hora de fazer uma imagem, quando você posta alguma coisa, você também colocar uma história legal junto com ela para poder explicar para as pessoas, porque às vezes as pessoas se apegam na história e não só naquela imagem. Esse capítulo aqui, que é o 6º capítulo, Ensine o que você sabe, foi exatamente o que eu já falei daquele outro capítulo que ele fala, não seja um acumulador. Então, que eu também gostei aqui, ó, que eu até separei, que eu grifei e coloquei, ensinar não significa competir. Só porque você sabe a técnica do mestre, não significa que é capaz de imitá-lo instantaneamente. Ensinar não significa competir. Eu acho que vale ressaltar essa frase aqui do livro. Para ensinar as pessoas a serem mais generosas com informações. Então, vale a pena, quem sabe, estimular as pessoas a ensinar um pouco mais e a liberar os seus conhecimentos para todos. Esse capítulo aqui, não se torne um spam humano. Esse capítulo, gente, é maravilhoso. Porque muitos artistas vão adorar. Porque, assim, é aquela típica pessoa que quer ser, quer fazer, quer as glórias, mas não quer se esforçar para isso, entendeu? Então, ele, aqui, ó, se você quer ter, tem que dar. Se você quer ser notado, tem que perceber. Então, é a reciprocidade. E aí, ele fala exatamente para você não se tornar esse tipo de pessoa, que é a pessoa que não fez por merecer, mas quer a sua cota, quer ganhar, quer lucrar com isso. Que ele até fala assim, são as pessoas que não querem correr atrás, mas querem a parte delas aqui e agora. Então, não seja esse tipo de pessoa. Outro capítulo bem legal é esse aqui, né? Que para quem se expõe na mídia,
Deixa eu achar aqui, peraí. Para quem se expõe na mídia, aprenda a apanhar. Porque é impressionante. Você pode ter certeza que a hora que você põe alguma coisa na internet, você vai apanhar. Pode ser que você mereça, mas pode ser que você não mereça. Então, geralmente você não merece. Então, você tem que estar preparado para apanhar. E eu adorei essa frase que é: deixe eles darem o melhor tiro. Então, é isso aí, deixa dar o melhor tiro, deixa falar o que quiser, faz o seu trabalho com a sua propriedade, não adianta discutir. Então, esse capítulo, para algumas pessoas é bem legal ler, vale a pena, para algumas não, para muitas. E essa frase aqui também é bem legal: não alimente os trolls. Então, não adianta discutir, não gostou, deleta. Então, ele dá vários conselhos interessantes e legais sobre como lidar com esse tipo de gente. Que, às vezes, tem pessoas que querem dar dicas, críticas construtivas que valem a pena, que a gente escuta, mas tem gente que só quer esculachar mesmo. Então, para esse tipo de gente, a gente não deve alimentar os trolls. E essa parte aqui do capítulo vale muito a pena ler. Por incrível que pareça, esse capítulo Venda-se também é bem importante, porque tem muita gente que acha que o fato de vender a arte... eu estou vendendo meu trabalho, eu estou corrompido. E ele fala muito sobre isso nesse capítulo. Então, você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa pagar as contas. Quem é artista precisa. Então, ele tira esse mito do artista morto de fome, sabe? Que precisa passar necessidade para criar, para ser criativo. Então, também precisa perder um pouco dessa ideia de que o dinheiro corrompe a arte, porque é um trabalho como outro trabalho e a gente tem que ser pago por ele. Então, quem ainda tem esse tipo de problema, vale muito a pena ler esse capítulo. Eu acho o livro inteiro inspirador, né? Todas as partes são boas, porque tem coisas que a gente nem pensa. E aí você lê, você fala: "Ih, nossa, não é mesmo que é?" E aí a gente vai vendo e faz sentido o que ele fala. Eu acho bem esclarecedor, assim. O próximo capítulo e o último é Fique por Perto. Então, é mais ou menos assim. Ele fala: eu lancei um livro, e agora? E depois que eu lancei o livro, o que eu faço agora? E se eu fizer um trabalho fracassado, divulgar um trabalho fracassado, e agora? Então, assim, e se eu fizer um trabalho de sucesso, e agora? Então, e depois? Como é que a gente faz? Então, ele fala sobre isso, sobre, por exemplo, se você puder tirar um tempo sabático, um tempo que você pode tirar para relaxar, aí encadear outros projetos. Então, ele fala muito sobre o que fazer depois, que sempre fica a dúvida da gente o que fazer, qual é o próximo passo a seguir. Já não faz parte mais dos capítulos do livro, mas aí ele fala a biografia. Então, ele fala: livros são feitos de livros. Então, a inspiração dos livros, para ele escrever o livro dele, ele usou outras inspirações. Então, ele coloca essas inspirações aqui. E quando ele fala: vamos mostrar os processos, ele não apenas fala, ele aplica isso. Então, aqui, ó, os bastidores todo do desenvolvimento desse livro dele, tá aqui. Todos os gráficos que ele fez, alguns foram para o livro, os outros não foram, e anotações que ele faz, ele coloca aqui e deixa pra gente poder ver, pra gente poder tentar entender um pouco do processo dele. Entendeu? Não só ver o produto final, e sim ver todo o processo de criatividade dele. Então, ele não só fala, como ele faz, e ele mostra aqui no livro pra gente. Eu vi que esse autor aqui escreveu mais um livro agora, que é Keep Going, que lançou recentemente, acho que bem recentemente mesmo. Ele é da capa azul, e óbvio que já tô super ansiosa para ver, quem sabe, quando que vai ser lançado aqui no Brasil, quando vai ser traduzido. Esse livro aqui, o Mostre Seu Trabalho, ele foi escrito em 2014 e foi lançado no Brasil em 2017, então a gente sabe que demora um pouco, né, para fazer todo esse processo de tradução. Mas vamos ficar no aguardo, porque eu adoro o livro deles. Eu recebi esse livro aqui da Editora Rocco, quero agradecer muito a Editora Rocco por ter enviado para mim. E é um livro que eu indico para vocês.
com muito carinho. Quem quer divulgar o seu trabalho, tem muitas dicas valiosas aqui para divulgar o seu trabalho na internet. Eu gosto de divulgar o meu trabalho tanto aqui no YouTube como no Instagram. Eu uso mais essas duas mídias sociais para poder divulgar meu trabalho. E com certeza eu vou usar as dicas que ele deu aqui para melhorar as minhas divulgações. E tem um tópico aqui que eu não falei antes de finalizar, que eu quero falar para vocês, que isso eu acho importante, que ele fala no livro que não importa a quantidade de seguidores que você tem. O que importa é a qualidade. Isso é fundamental, gente. Porque as pessoas hoje em dia estão tão preocupadas em quantidade, mas o que importa é a gente se interligar com os nossos seguidores, com as pessoas que gostam do que a gente gosta. Então, não importa a quantidade, isso é importante na hora que você faz o seu trabalho, não importa a quantidade de gente que está seguindo vocês. O que importa é o carinho que você tem por essas pessoas e o mesmo amor que você tem pelo mesmo assunto. Então, você cria ligações com essas pessoas, que criam ligações com outras pessoas que têm o mesmo tema em conjunto. Isso é bacana. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu gostei muito desse livro e do Hobby como Artista, o Diário também, sabe que eu indico os 3 livros para vocês com toda a facilidade do mundo, porque eles são muito fáceis de ler, pequenininhos. Vale a pena sempre deixar ali na cabeceira, né? Pra gente sempre pegar as dicas, voltar a ler. Eu sempre volto a ler os livros. Se vocês gostaram, dê um like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!